Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Sermão da Montanha. Nós vamos esta noite meditar nos versos 33 a 37. Estes versos falam sobre os juramentos. Irmãos, há uma coisa tão séria nesse trecho. Nós precisamos muito pensar sobre ela antes de meditar nesse trecho. Jesus Cristo, ao final desse trecho, diz assim: que o que passar disso vem do maligno. Irmãos, nós precisamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está nos propondo uma profunda reflexão sobre a vida, sobre o que fazemos da nossa vida, e está dizendo com palavras muito sérias, que se as coisas não são assim, elas são malignas. Jesus não usa meias palavras. Ele não dá espaço para você ficar em cima do muro. No capítulo 6, lá no versículo 24, ele diz assim: não podeis servir a dois senhores. Não dá. O contexto dessa passagem de hoje é aquela expressão de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e se vocês não são isso, vocês não servem para mim. É mais ou menos isto que ele está dizendo. O Sermão da Montanha é um chamado para uma vida com Deus, e um alerta sobre como é esta vida. Como é que o crente brilha nesse mundo, irmãos? Então, essa expressão, que passar disso vem do maligno, ela deve estar em nossa mente porque ela é muito séria. E então, ao final, o que a gente tem que pesar na balança é o que realmente a nossa vida está mostrando a este mundo: a luz de Deus ou a direção do maligno? Mas o que eu gostaria de dizer ainda antes de começar é que Jesus, Ele está te alertando. É que às vezes eu falo assim bravo, parece que é uma bronca de Jesus. Jesus está abrindo os nossos olhos. Jesus está dizendo como é que Ele quer que a gente viva. Existe um jeito certo de andar do modo digno da nossa vocação. Então o Sermão da Montanha é uma espécie de mapa. É até por isso que ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a casa no lugar sólido e ela não cai. Então, antes de você imaginar que aqui existe só uma bronca de Jesus, lembre-se que Deus tem um chamado para você. E tudo que Deus irá fazer na sua vida é moldar a sua vida para você atender a este chamado. Vamos para o texto. Ele deu vários exemplos de como a nossa luz deve brilhar. No verso 17 a 20, ele coloca que quem tem que guiar a nossa conduta é a lei de Deus, a palavra. E aí ele vai pegar alguns exemplos da lei de Deus. No verso 21 a 26, ele vai pegar o mandamento: não matarás. E ele diz: eu porém vos digo. E aí discorre sobre isto. Depois ele vai pegar o mandamento: não adulterarás. E ele vai dizer:
em profundidade. Isso nós vimos semana passada, no meio do carnaval, não do carnaval, do feriado do carnaval. Ele pega o mandamento e ele aprofunda este mandamento, e mais uma vez ele toma um outro mandamento. Desta vez ele vai citar Levítico, no contexto do mandamento, não dirás falso testemunho. Já já a gente vai ver isso. E ele diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Esse é o enunciado. Aí ele vem, como fez das outras vezes: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Agora juntos vamos ler a frase final. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar. Senhor, dá a direção para o nosso coração entender a Tua palavra. Abra os nossos olhos. Ajuda-nos a viver para Ti. Ensina-nos, Senhor. Não permita que estejamos, Deus, guiados nesta vida por nada a não ser pela luz do Senhor. Que o maligno não tenha poder e nem use a nossa vida para envergonhar o Teu nome. Ajuda-nos a ter discernimento. Dá-nos, Senhor, simplicidade. E dá-nos, Senhor, agora humildade para ouvir a Tua voz e praticar aquilo que ensinas. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Levítico 19, nos versos 11 e 12, Moisés diz o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja aqui o contexto do mandamento, não furtareis. O próprio Moisés já vai aplicando ele de uma maneira ainda mais profunda, dizendo que atos de falsidade são coisas que não devem existir no meio do povo de Deus. Isso tem a ver com a grandeza do caráter fiel de nosso Deus, do caráter santo de nosso Deus. Ainda em Levítico, no mesmo capítulo 19, Moisés afirma o seguinte: portanto, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Irmãos, existe uma relação entre nós e o nosso Pai Celeste que não pode ser rompida, mas ela não é só uma relação de documentos, é uma relação de vida. Não é só porque você diz que é crente, não é só porque você carrega uma Bíblia, ou no celular, ou porque você sabe versículos de cor, ou porque você canta algumas músicas da fé, ou você tem algum tipo de expressão de religiosidade. Não é por isso só que você está unido a Deus. Você está unido a Deus visceralmente. A sua vida está unida a Deus. É por isso que Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e vocês têm que ter consciência disto, porque sal tem que salgar, e luz tem que iluminar. Então o que Moisés está dizendo é que filhos de um Deus perfeito, de um Deus santo, têm que buscar a santificação. Esse é o contexto também de Jesus Cristo. Está aberto aí no capítulo 5 de Mateus. Veja o último versículo, 48. Jesus também tem a mesma ideia. Nós temos que refletir o caráter de nosso Pai.
Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Irmãos, Jesus Cristo está só dando um exemplo de como é que nós brilhamos neste mundo, de como que efetivamente você passa a mostrar a este mundo o caráter do seu Pai e ilumina este mundo. Discursos, irmãos, discursos de fé não são suficientes para mostrar Deus ao mundo. Você pode vestir a camiseta gospel que você quiser, mas se você não tem um caráter revestido do caráter de Cristo, você pode saber muito, mas não ilumina o mundo. Aqui no boletim, eu pus uma mensagem sobre isso, a luz do caráter, e último parágrafo, espero que esteja claro para você. Um cristão de caráter duvidoso é uma lâmpada embaçada, e a sua luz não pode dar segurança para quem anda ao seu lado, porque ela não brilha, ela confunde. Eu vou ler para vocês uma oração. O jornal Estado de São Paulo, 30 de novembro de 2009, tem uma oração no jornal Estado de São Paulo. Uma oração bonita. Ela diz assim: Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que somos falhos, que somos imperfeitos, mas queremos agradecer aos santos que nos purificam. Olha, nós somos gratos pelo amigo, cita o nome do amigo, que tem sido um instrumento de bênção para as nossas vidas e para esta cidade, a cidade de Brasília. Que o Senhor contemple as questões do coração deste irmão. Suposto. Santas são as investidas, Senhor. Não, tantas são as investidas, Senhor, acho que eu copiei errado, de homens malignos contra a vida deste nosso irmão e contra as nossas vidas. Nós precisamos dessa tua cobertura, dessa tua graça, da tua sabedoria, de pessoas que tenham, Senhor, armas para nos ajudar nessa guerra, e acima de tudo, do Senhor. Irmãos, a oração é mais longa, eu não vou ler tudo. Por que está no jornal essa oração? Essa é a famosa oração da propina. Sabe aquela oração? Lembram disso? Que oração linda, né? Não existe luz quando as lâmpadas estão embaçadas ou enegrecidas, cheias de trevas. Por isso que Jesus fala sobre caráter, ao falar dos juramentos. Irmãos, nós precisamos desenvolver um caráter da luz, um caráter que ilumine, um caráter que mostre este mundo, o nosso Pai, porque Ele se mostra esse mundo através de nós. O que nós precisamos para desenvolver um caráter da luz? Vamos para o texto que nós separamos, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Meus irmãos, Jesus Cristo está propondo uma maneira diferente de entender os nossos compromissos de vida. Jesus não está falando apenas de juramentos, de empenho de palavra. Jesus está falando da vida. Jesus está dizendo que, fazendo referência a Levítico, como eu já disse, que na nossa vida não pode haver falsidade. Olhando para esse versículo, nós temos um mandamento da lei. O texto diz que os juramentos falsos são proibidos, mas há um detalhe no que Jesus disse. Ele diz assim: não jurarás falso, é isso que a lei diz.
mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. A lei diz que a gente não deve mentir para o próximo, não deve dar falso testemunho. Mas Jesus diz que estas coisas nós fazemos para com o Senhor. Irmão, parece um detalhe, mas ele é importante. Do que Jesus está dizendo? Que existe uma relação entre nós e Deus. Que quando fazemos algo neste mundo, quando realizamos algo, e quando tomamos decisões morais neste mundo, quando nos relacionamos com as pessoas, quando prometemos coisas, quando fazemos coisas uns para os outros, estamos fazendo coisas para Deus. A nossa palavra, o nosso agir, não é apenas uma relação horizontal, homem-homem. Tudo que fazemos uns para os outros, fazemos para com Deus. Então Jesus disse: cumpram rigorosamente todos os vossos juramentos para com Deus. Uma boa tradução, é difícil traduzir a expressão grega aqui de Jesus, é difícil. As Bíblias mais modernas preferem dizer o seguinte: cumprir rigorosamente todos os vossos votos que foram feitos na presença de Deus. É um jeito interessante de ver a passagem. Mas como ela termina dizendo que se a gente não faz o certo, a gente se relaciona com o maligno, e como a Bíblia diz, o próprio Sermão da Montanha diz, que nós amamos a Deus ou amamos as outras riquezas e não podemos amar as duas coisas, é claro que aqui Jesus está nos relacionando, dizendo com Deus, dizendo, tudo que vocês fazem tem a ver com Deus ou com o maligno. Irmão, isso é muito sério. Se queremos desenvolver um caráter da luz, nós precisamos lembrar que quem vive para Deus tem de ter um padrão rigoroso para viver na verdade. Isso é muito sério, isso é muito importante. Da fonte não pode sair água boa e ruim ao mesmo tempo. Ainda no Sermão da Montanha, vá comigo lá no capítulo de número 7, verso de número 17 e 18, eu vou ler só o 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus não está brincando. Jesus está nos chamando a uma profunda revisão de vida. Não se trata só de cumprir a palavra, irmão. Tem gente reduzindo o texto, dizendo que se você prometer uma coisa, você tem que cumprir. É verdade, mas não é só isso. A sua vida tem que combinar com o seu Deus. E tudo o que fazemos reflete essa nossa relação. Porque ou vamos honrar a Deus, ou vamos honrar a outros deuses, ao maligno. Jesus usa essa palavra. Meus irmãos, foi tão vexatório o episódio da oração da propina para todos os cristãos, ou para todos os crentes evangélicos em especial. Eu não li os nomes aqui, e não é o caso. Homens que Deus deu para eles oportunidades, estavam vivendo do roubo,
E eles têm coragem de pedir a Deus que abençoe o ladrão, porque dividiu o produto do roubo com eles. E que tinha gente maligna, gente do mal, tentando destruir o ladrão. Quando a gente fala em termos de terra brasileira, as manchetes todas falam de corrupção. E onde é que ela começa? Quando a minha luz, ou a sua luz, está embaçada. Quando nós somos capazes de apontar os erros dos outros, mas somos capazes também de cometer erros só porque eles não são gigantescos ou porque não vão para a mídia, e achar que está tudo bem. Se queremos desenvolver este caráter que ilumina, este caráter diferente, nós precisamos, irmãos, viver em obediência. Comece a pensar que tudo, absolutamente todas as coisas, todos os compromissos morais da sua vida, são fachos de luz, ou da luz de Cristo. Que cada vez que o teu agir é um agir coerente com a tua fé, a luz de Cristo está brilhando. Mas também pense que se não é assim, são sinais das trevas, passando através de você, impregnando neste mundo em trevas uma outra imagem de Cristo, não a que Ele é, mas uma imagem mentirosa, e a mentira está na sua vida, na minha vida. Não dá para viver escondido, porque não dá para se esconder de Deus, porque Ele sabe quem nós somos, sabe se estamos honrando a Ele ou não. É disso que Jesus está falando. Mas eu quero ir adiante, irmãos. Vai ver do verso de número 8 até o próprio, 8 não, do verso de número 34 até o verso de número 37, até o verso de número 36, perdão. Nós temos 4 exemplos, Jesus vai usar 4 exemplos de falsos juramentos aqui, ou de juramentos em vão, e Ele proíbe isso. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra, a terra no sentido, me parece a terra de Israel, né? Não jurem por Jerusalém, e não jurem pela sua cabeça. Por que Jesus está dizendo isto? Jesus está dizendo que nós não devemos usar subterfúgios. O que os judeus faziam no tempo de Jesus? Eles eram conhecidamente mentirosos. Eles não eram confiáveis. A gente sabe quando nós temos dificuldade para confiar. Mas para dar um ar de confiabilidade, eles usavam subterfúgios. Eles diziam: solenemente eu prometo. Não, solenemente eu juro. Eu juro pelo céu que farei isto. Eu empenho a minha palavra. Eu juro pela terra de Israel. Eu juro pela Jerusalém de Deus. Alguns iam mais drasticamente, dizendo assim: eu juro pela minha cabeça. Do que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando colocar valores para ganhar credibilidade. Mas Jesus diz assim: vocês não podem fazer isto. Primeiro, porque vocês não têm condições de controlar estes valores. Jesus os pega esse subterfúgio, é uma falsidade. Assim, é como se ele dissesse assim: eu digo que eu vou entregar o céu se eu não cumprir. Isso não é possível. Porque o céu
É a morada de Deus, é o trono de Deus. O homem não controla isso. Eu prometo que eu vou entregar a terra de Israel. A terra de Israel onde Deus descansa os seus pés. O homem não controla isso. Israel é de Deus. Não, eu juro pela Jerusalém, eu juro, eu quero perder a cidade de Jerusalém. Dizem, vocês não conseguem. Jerusalém é minha, é a minha cidade. Aí eles apelavam para uma coisa mais pessoal. Eu juro pela minha cabeça. E Deus fala, vocês não podem. Vocês não controlam nem o fio de cabelo. O que Jesus está dizendo? Subterfúgios não podem substituir o teu caráter. Para desenvolver um caráter na luz, nós precisamos abandonar os subterfúgios, irmãos. Essa ideia de tentar construir uma reputação sem ter um caráter de fato. Essa ideia da gente pôr o terno. Não são vocês não, tá? Põe um terno, pega a Bíblia, abre a janela, canta um louvor para o vizinho ouvir. Põe música evangélica no som mais alto do carro. Enquanto no outro carro está lá um pancadão, você está aqui com um louvor. Eu estou dizendo que nada, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, tá? Por favor. Não, pastor, não pode ouvir música? Pode. Mas isso não substitui o caráter. Isso é um subterfúgio. O que aquelas pessoas da oração da propina estavam fazendo? Orando, agradecendo a Deus, mas sem ter um caráter. Irmãos, isso aí já passou, e infelizmente não é um ato isolado de crentes nesse país. E mais infelizmente ainda, todos nós sabemos que muitas vezes nós também vivemos de subterfúgios. Nós queremos que as pessoas pensem que somos de Deus, sem de fato entregar a nossa vida ao Senhor. Vai comigo ao capítulo 6, verso 24 que eu já citei. Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Agora eu quero usar esta expressão segunda aqui. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Sabe o que o Senhor quer? Uma vida devota a Ele. Uma vida que se entrega. Devotar é fazer votos para. Entregar-se a. É isso. Irmão, não ponha máscaras. Aliás, esse é o tema do trabalho que vai ter por logo, logo. Nós não devemos usar subterfúgios. Tem crente que vai para casa maltratar a sua família depois de ter feito o ato de culto e adoração. Nós precisamos de uma profunda revisão. Não tem meio termo. Ou é do jeito de Deus ou do maligno. Não pode a árvore boa dar mau fruto, porque se ela der mau fruto, ela é árvore má. Jesus está dizendo que este juramento, com esses subterfúgios, ele é falso. Quando o próprio Deus jurou abençoar Abraão, Deus também usou coisa elevada, Ele usou a sua santidade. Juro por minha santidade, Abraão. Mas Deus podia fazer isto, porque o caráter de Deus combina com a santidade dEle.
Ele não é um homem para mentir. E quantos crentes disseram que iriam servir a Deus, e poucas horas depois já haviam abandonado o seu amor? E quantos crentes após um culto dizem: eu preciso mudar, e resolvem fazer um novo caminho, mas na primeira esquina toma a direção errada. Se queremos ter um caráter da luz, nós precisamos abandonar subterfúgios. Nós não vamos enganar a Deus. O máximo que a gente consegue enganar é um ao outro. E olhe lá. Porque Deus é tão bom com a sua igreja que de vez em quando aparece alguém e fala: fulano não me engana. Está certo que tem gente julgando os outros sem olhar para si mesmo. Mas o que Jesus quer é aprofundar a nossa fé. Eu, porém, vos digo. Eu quero ir além, irmãos, mais para frente um pouco, para essa expressão do versículo 37. Jesus diz o mandamento, ele revela que quer de nós um caráter mais profundo que combine com Deus. Ele nos condena por usar subterfúgios para ganhar uma reputação falsa de santidade. E agora ele vem nos dar o caminho de como chegar lá. Então ele agora é positivo. Seja o teu sim, sim. Seja o teu não, não. Irmãos, uma vez uma pessoa falou assim: um crente não pode nunca falar talvez, só pode falar sim ou não. Se falou talvez é do maligno. Não é disso que Jesus está falando, irmãos. Jesus está dizendo que se você disser sim, a sua vida tem que combinar, ela tem que reproduzir. As pessoas não podem ter surpresas com você, elas não podem confiar em você e serem traídas porque você é falso, porque você é mentiroso. Se você disser não, a mesma coisa. E se você disser talvez, que o seu talvez seja realmente talvez. Já ouviu aquela pessoa falar assim, ela te pede um negócio, você fala assim, talvez, mas com vontade de dizer não, está só adiando o não, está errado. O seu talvez tem que ser o quê? Talvez. Talvez sim, talvez não. A ideia que Jesus quer trazer é que as nossas intenções, as nossas solenes promessas têm de ser coerentes com a nossa prática do dia a dia, com o que somos. Temos de ser pessoas confiáveis, de uma conduta diária verdadeira, que as pessoas podem confiar em nós, porque até quando nós falharmos, quando nós errarmos, as pessoas vão entender melhor, porque elas sabem que você não faz isso porque você é um mentiroso, porque você é um pecador, elas sabem. Entenda isso, irmão. Quando você confia muito numa pessoa, e ela sempre foi verdadeira e ela erra, você fala assim, eu entendo, fulano sempre fez certo. Eu não estou dizendo que você tem que andar correto para poder errar, mas estou dizendo que você tem que ser uma pessoa tão confiável. Mas vocês já perceberam que às vezes há crentes que já ganharam a fama de serem não confiáveis? Isso não é bom? Não é bom. As pessoas devem saber quem somos, devem saber que a nossa vida é verdadeira. Se formos verdadeiros, não vamos perder nada
vamos ganhar. Porque se formos verdadeiros, seremos luz. Até para dizer, pequei. Até para reconhecer que estamos errados. Nós precisamos de um caráter parecido com o de Jesus. E se queremos, temos de assumir essa relação diária com Deus. Se queremos um caráter da luz, temos que assumir esta relação diária com Deus. O nosso sim tem que ser sim. O nosso não tem que ser não. As pessoas devem nos conhecer pela verdade, pelo que somos. O que passar disso vem do maligno. Você não se preocupa com isso? Você acha que dá para continuar a andar na luz e querer ser luz, guardando mágoa? Andar na luz e querer iluminar, sendo uma pessoa que destrói as outras com palavras ou com seus atos? Sendo desonesto no trabalho? Nos estudos? Sendo desonesto com os irmãos na fé? Irmãos, nós não somos perfeitos, mas não devemos ser desonestos. Quando nós cairmos com honestidade, vamos dizer, caímos, e com honestidade vamos nos ajudar. Mas não é possível ajudar alguém que se esconde, que usa máscaras, que vive falsamente a vida cristã. É disso que nós estamos falando, irmãos. Estamos falando de uma vida integral com Deus. Estamos falando da importante tarefa de iluminar o mundo, porque se a igreja não iluminar, e eu vou além, nas palavras de Jesus, capítulo 6, verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, preste atenção, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você tem luz embaçada e cheia de trevas, talvez, do ponto de vista de Deus, são as piores trevas da face da terra. Escute a seriedade dessas palavras. E se lembre de uma coisa, irmão. Jesus está nos chamando, porque Jesus nos ama. Ele não quer nos derrotar, mas Ele quer vencer o pecado que está no nosso coração. É lógico que isso não tem a ver só com promessa, se a tua palavra, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Tem a ver com a vida. Diante dessas palavras de Jesus, precisamos claramente investigar nossa vida e tomar algumas decisões. Precisamos, irmãos. Talvez você tenha erros, como qualquer um pode ter, e talvez a sua vida não seja uma clara demonstração da sua ligação com Deus. Talvez no dia a dia nem parece que você é um filho do Senhor. Talvez você seja alguém que tenha uma luz embaçada, ou até mesmo opaca. E através de você o mundo não está mais cheio de luz. Ao contrário, está mais cheio de trevas, talvez. Irmãos, podemos e devemos reconhecer se existem sombras em nosso caráter. Todos nós precisamos aprender muito. Eu mesmo sei disto. Falo por mim.
Nós temos que brilhar de forma mais transparente à luz de Cristo. O que precisamos é tomar uma decisão, dobrar joelhos, pedir a Cristo um caráter igual ao dele, uma vida reta e constante, e sermos mais rigorosos em cumprir o voto, o juramento de viver para Deus. Não se trata de exigir caráter do outro. Jesus condenou isso no Sermão da Montanha, exigir dos outros. Se trata, ou trata-se de irmos ao nosso quarto e falar com o nosso Pai, que nos vê em secreto, e confessar os nossos pecados, e tomar uma decisão de viver de forma verdadeira. Está na hora, irmão. Passou da hora. E se você não percebe isto, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Porque não podemos dizer que estamos na luz se andamos nas trevas. Escrevi uma oração curta, deixa eu ler para os irmãos. Senhor, Pai das luzes, cujo caráter sequer possui sombra de variação, ajuda-me a viver em retidão, ajuda-me a ser alguém cuja conduta reta aponte para Ti e revele a Tua vida em mim. Que o Senhor nos ajude grandemente a termos um caráter fiel. A mesa da ceia é a mesa para lembrar de Jesus. Lembrai de mim, Ele disse. Tudo que eu falei e fiz por vós, é isso que diz o hino? Tudo que eu falei e fiz por vós. E se hoje você estiver e está diante desta mesa com o coração quebrantado, irmão, lembre-se de que esta palavra foi Jesus quem falou. Porque Ele conhece você e eu. E Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.